Na semana passada eu afirmei que seria a última vez que abriríamos o Salmo 40 e em Colossenses 3. Mas sem querer eu menti, porque eu não contava com a possibilidade de não terminar a pregação passada. Então, hoje sim, será a última vez que nós abriremos no Salmo 40 e em Colossenses 3. Salmo 40, vocês até já sabem qual é o versículo que nós vamos ler. Salmo 40, versículo 8. Alguém está me ligando aqui, vou recusar a ligação. Salmo 40, versículo 8. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro do meu coração. E Colossenses 3, nós leremos o versículo 14. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Você sabe qual é o maior pecado cometido pela igreja cristã ao longo da sua história, e especialmente no século XXI? Talvez você imagine que sejam os escândalos de ordem financeira, né? Quando o pastor ou outras pessoas são pegas no flagra, né? Roubando o dinheiro que pertence à igreja, ou os escândalos de ordem sexual. Né? Talvez você pense que o maior pecado que a igreja cristã comete no século XXI sejam esses escândalos. E certamente esses escândalos, eles abalam a credibilidade. Né? Porque imagine só, imagine você não convertido. Você ouve de pastores roubando dinheiro e de escândalos sexuais ocorrendo dentro das igrejas. E de repente alguém chega para você e te convida para ir na igreja. E você pensa, capaz que eu vou ir? Capaz que eu vou ir para um lugar onde eu sei que só tem ladrão e sem vergonha? Né? Então, quer dizer, esses escândalos, eles abalam a credibilidade do testemunho cristão nesse mundo. Né? A cada novo escândalo se torna mais difícil pregar o evangelho. No sentido de que se torna mais difícil que as pessoas deem atenção àquilo que você fala a elas. E a solução não é abafar os escândalos. A solução é não permitir que eles ocorram. Né? Essa é a solução. Então, certamente, esses escândalos, eles abalam a credibilidade do testemunho cristão e eles também dão ocasião para que o bom nome de Jesus e de Deus sejam blasfemados pelos incrédulos. Mas, apesar disso, esses escândalos, eles não são... Eles não são o maior pecado cometido pela igreja cristã no século XXI. Essa honra, a honra do maior pecado cometido pela igreja, pertence ao anti-intelectualismo. E talvez você esteja surpreso. Como assim Como pode ser que o anti-intelectualismo seja o maior pecado cometido pela igreja? Ele é. Porque é exatamente ele que permite que todos os demais demais pecados sejam cometidos. E nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. O anti-intelectualismo resumindo, é o desprezo pela mente. É o desprezo por tudo aquilo que envolve raciocínio. É o desprezo por tudo aquilo que envolve a arte de pensar e raciocinar. É o desprezo por tudo aquilo que exige esforço intelectual para ser aprendido e então praticado. Isso é o anti-intelectualismo. Ocorre que quem foi que nos deu a capacidade para pensar?
Quem foi que nos deu o intelecto? Né? Quem foi que nos fez diferentes dos animais? Foi Deus, né? Foi Deus que nos deu a mente, foi Deus que nos deu o intelecto. Então é um contrassenso alguém pensar que ela está honrando a Deus sendo anti-intelectual, rejeitando aquilo que Deus lhe deu. Alguém, estou insistindo em me ligar, recusar, eu não quero, estou pregando agora. Sai. Não quero receber ligações agora. É um contrassenso fazer isso. O anti-intelectualismo equivale a cuspir na face de Deus. Equivale a dizer para Deus, por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor me deu uma mente? Por que o Senhor me deu a capacidade para pensar e raciocinar? Mas pior do que isso, ao adotar uma postura anti-intelectual, os cristãos rejeitam o próprio Deus. Porque como é que nós conhecemos a Deus? Nós conhecemos a Deus através da Escritura, né? E o que é necessário para entender a Escritura? O intelecto, né? É necessário que a Escritura seja lida. É necessário que a Escritura seja interpretada, entendida. E o que nós usamos para fazer isso? A mente, o intelecto. Então, ao adotar uma postura anti-intelectual, os cristãos rejeitam o próprio Deus, porque rejeitam a capacidade que Deus lhes deu para ler, entender, compreender e aplicar a Escritura. Ou seja, eles rejeitam o dom que Deus lhes deu para, através da Escritura, conhecer o próprio Deus. Um exemplo desse anti-intelectualismo, ele pode ser visto no movimento pela unidade cristã. Deve haver, sim, unidade entre os cristãos, mas muitos daqueles que promovem essa unidade, eles fazem essa promoção fomentando o anti-intelectualismo. Eles dizem, não vamos discutir teologia, não vamos discutir as doutrinas bíblicas, porque a teologia divide. Né? Se nós discutirmos teologia, daqui a pouco você vai perceber que eu sou um herege. E daí a gente não vai poder orar junto. Então, não vamos discutir doutrina, não vamos discutir teologia, vamos apenas orar a Deus juntos, vamos apenas adorar a Deus juntos. O problema central desse convite satânico, porque é um convite satânico, é que se não houver uma discussão doutrinária, se não houver uma discussão teológica, não é nem mesmo possível definir o que é oração. Não é nem mesmo possível definir o que é adoração. E tampouco, então, será possível orar e adorar a Deus de fato, né? Porque vai haver aqueles que vão chegar e dizer o seguinte, olha, durante a oração, durante a adoração a Deus, é necessário que ocorram risos histéricos. Se não houver a unção do riso presente, se as pessoas não rirem descontroladamente, histericamente, a presença de Deus não está ali, o Espírito Santo não está ali. E se não houverem pessoas girando descontroladamente, o Espírito Santo também não está ali. E se não houverem comportamentos animalescos, tais como urros semelhantes a urros de leões e latidos como latidos de cães, o Espírito Santo não está ali. Sempre vai surgir essas pessoas, e elas existem. Existem as pessoas que vão dizer exatamente isso.
na oração a Deus, no culto a Deus, na adoração a Deus, essas coisas têm que acontecer. E daí como você vai poder dizer, não, irmão, você está errado? Se você concordou com a pessoa que, não vamos discutir doutrina, não vamos discutir teologia. Você desistiu exatamente daquilo que você poderia usar para definir o que é a oração a Deus, para definir o que é o culto a Deus. E no fim, se essas pessoas usassem, se elas se assemelham ao Kiko, né? O Kiko, aquele personagem do Chaves, que ficou feliz ao descobrir que ele nunca tinha usado o cérebro antes. E ele ficou feliz, ele disse, meu cérebro está novinho em folha. Eu jamais usei o cérebro por um segundo sequer durante toda a minha vida. Se essas pessoas usassem o cérebro delas por um segundo sequer para ler, entender e aplicar a Escritura, elas veriam que essas práticas e ocorrências, elas não são promovidas pelo Espírito Santo. Não, elas são promovidas pela carnalidade de crentes imaturos, na melhor das hipóteses, ou na pior das hipóteses, elas são promovidas pelo próprio diabo. É o diabo que está fazendo aquelas pessoas rirem histericamente, é o diabo que está fazendo aquelas pessoas girarem descontroladamente, é o diabo que está levando aquelas pessoas a abandonarem a sua humanidade para se tornarem animais, né? Unção do leão, urrar como leão, mugir como um boi, ou latir como um cão. Esse é o castigo que Deus colocou sobre Nabucodonosor, né? Nabucodonosor era um homem e Deus o fez um animal por um tempo. Então essas pessoas, se elas dedicassem um segundo sequer para estudar a Escritura, elas veriam, não pode ser o Espírito Santo que está me levando a me comportar como um animal? Porque a única ocorrência na Escritura de um homem se comportando como um animal é de Nabucodonosor. E Deus fez isso com Nabucodonosor porque Deus estava julgando Nabucodonosor. Desprezando o intelecto no estudo da palavra de Deus, nem mesmo será possível definir quem Deus é. Né? Porque como eu posso diferenciar entre o Deus verdadeiro dos deuses falsos? Como é que eu posso diferenciar entre o Deus verdadeiro e o Baal lá no Antigo Testamento? Ou a Astarote? Ou Moloque? Ou qualquer outra divindade falsa? Esse é o aplicar o meu intelecto no estudo da palavra de Deus, né? Onde eu vou descobrir, o Deus verdadeiro, ele é assim, assim, assado. Ele é diferente de Baal nesses aspectos, ele é diferente de Astarote nesses outros aspectos, e assim por diante. Então, rejeitando o intelecto no estudo da palavra de Deus, a pessoa se torna idólatra. Porque ela começa a querer adorar alguém que ela não conhece. Mas voltemos ao ponto central. Ao tentar promover a unidade cristã pelo desencorajamento da discussão teológica, essas pessoas rejeitam exatamente aquilo que vai promover a unidade cristã. Porque sim, a discussão teológica, a discussão doutrinária, ela causa divisões. E é bom que ela cause divisões. A discussão teológica e doutrinária causa, sim, divisões, que é bom que essas divisões sejam causadas, exatamente porque, para que exista a verdadeira unidade cristã, é necessário definir quem é cristão e quem não é cristão. Para que um homem seja unido à sua mulher,
é necessário que ele se separe de todas as demais mulheres, né? Porque certamente a sua esposa não ficaria feliz se ele se unisse a ela, estando unido a todas as demais mulheres. Não, ela não ficaria feliz. Ela não ficaria satisfeita. Do mesmo modo, para que haja unidade entre os cristãos, para que essa unidade seja uma realidade, é necessário que os cristãos se separem daqueles que não são cristãos, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a injustiça, ou que comunhão existe entre a luz e as trevas, ou que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno. Ou que união pode existir entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Serei para vocês pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Para que ocorra a unidade entre os cristãos, é necessário que os cristãos saibam quem eles são e o que é um cristão e o que não é um cristão. Porque, do contrário, nessa nossa unidade, nós vamos nos juntar com os testemunhas de Jeová. Né? Não vamos discutir doutrina e teologia, então vamos nos juntar com os testemunhas de Jeová, vamos nos juntar com os mormons também. Vamos nos juntar com os muçulmanos também, porque afinal de contas, os muçulmanos consideram que Jesus foi um grande profeta. A gente não precisa discutir sobre a importância de Jesus não é apenas um grande profeta, Jesus é Deus, não. Isso é discutir teologia, isso é discutir doutrina. E a gente não quer fazer isso porque isso causa divisões. Então, vamos nos juntar com os muçulmanos também. Vamos também nos juntar com os judeus, porque embora os judeus rejeitem a Jesus, mas eles adoram o Deus do Antigo Testamento, e o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, e não vamos discutir a teologia pela qual Jesus disse, aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Não, isso divide. Vamos nos juntar com os judeus também. Então seremos cristãos protestantes junto com cristãos católicos, né? Junto com testemunhas de Jeová, mormons, muçulmanos, judeus. E só para nos divertirmos um pouco, vamos colocar os hindus ali e os budistas também juntos. Porque não vamos discutir teologia e doutrina, vamos todo mundo se juntar e orar junto. Agora, raciocínio. O que é que promove a verdadeira união entre os crentes? O que promove a verdadeira união entre os crentes é o amor. Tá? É o amor. Mas se você rejeitar o intelecto na interpretação da Escritura, como você vai saber o que é o amor? E como você vai saber como amar as pessoas? Se você desprezar o intelecto, no estudo da Escritura, você não vai saber como Deus define o amor, né? Você vai rejeitar a definição que Deus dá ao amor e, como consequência, você vai aceitar a afirmação que a cultura dá ao amor. Que, segundo a pregação que nós fizemos na semana passada, é essa coisa cor-de-rosa, efeminada, quase gay, quase homossexual, que se fundamenta em sentimentos. Sentimentos que são mutáveis e mutantes. Isso é o amor. Tudo porque você não quer usar o intelecto para interpretar a Escritura. O anti-intelectualismo é o maior pecado cometido pela igreja, porque ao rejeitar a definição que Deus dá acerca do que é o amor, e Deus diz que o amor é a obediência à sua lei, o anti-intelectualismo impede que a lei de Deus seja compreendida
e seja aplicada. E é por isso que o anti-intelectualismo é o maior de todos os pecados. Porque é o anti-intelectualismo que leva pastores a roubarem dinheiro que não pertence a eles. Ou a pregarem uma mensagem falsa. Ou a adulterarem ou cometerem outros pecados ainda piores do que esse. Né? Essa recusa em querer usar a mente para entender a lei de Deus e então aplicá-la é a causa de todos os demais pecados. Como consequência, a igreja se torna culpada de tudo isso que a gente vê por aí. Nessa mensagem, nós vamos demonstrar que o amor definido pela obediência à lei de Deus garante a maturidade e a perfeição moral dos crentes e garante a unidade da igreja. Não é o anti-intelectualismo que promove a unidade. Não é a ideia de não vamos discutir doutrina, não vamos discutir teologia, vamos apenas orar juntos. Não, isso não promove a unidade. O que promove a verdadeira unidade é a discussão teológica, é a discussão doutrinária. Sim, vamos ler a Escritura, vamos discutir a Escritura, vamos entender aquilo que Deus ordena. E então vamos aplicar, vamos obedecer aquilo que Deus ordena na sua lei. É isso que promove a unidade da igreja. E é disso que nós trataremos nessa pregação. Na semana passada nós começamos a expor Colossenses 3,14, mas em função do avançado da hora, nos faltou o tempo necessário para fazermos as devidas aplicações. Mas antes dessas explicações é necessário que nós recuperemos um pouquinho do que foi dito na semana passada. Em Colossenses 3,14, Paulo ordena o seguinte: revesti-vos de amor. Acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer outra virtude, você deve revestir-se com o amor. Mas o que é o amor para que você se revista dele? Bom, o amor, como nós acabamos de afirmar na introdução e como afirmamos também na pregação passada, o amor é a obediência à lei de Deus. E naquela pregação, tendo definido o amor como obediência à lei de Deus, nós respondemos à objeção que comumente se levanta a essa definição. A objeção, ela pode ser colocada mais ou menos nos seguintes termos: como o amor pode ser a obediência à lei de Deus, se em várias passagens bíblicas os escritores do Novo Testamento parecem desfazer da lei de Deus? E a resposta que nós demos a essa objeção foi a seguinte: aquelas passagens bíblicas nas quais os autores bíblicos parecem contradizer a lei de Deus, eles de fato não estão contradizendo a lei de Deus. Eles estão contradizendo usos ilegítimos da lei de Deus. Porque a lei de Deus possui usos legítimos e ilegítimos. É isso que Paulo afirma a Timóteo. Sabemos, porém, que a lei é boa desde que usada de forma legítima. A lei é boa se usada de forma legítima. O que, por implicação, significa também o seguinte: a lei é má quando usada de forma ilegítima. E como exemplos de usos ilegítimos da lei de Deus, nós citamos os legalismos farisaico e judaizante. O legalismo farisaico foi refutado por Jesus e o legalismo judaizante foi refutado especialmente por Paulo. Esses dois legalismos, eles queriam a mesma coisa. Eles funcionavam de forma diferente, mas eles queriam a mesma coisa. Eles queriam obter a graça de Deus e a salvação mediante a lei. O legalismo farisaico, através de uma obediência falsa e hipócrita à lei de Deus. Eles diziam que obedeciam à lei de Deus, mas a obediência deles era hipócrita. E essa hipocrisia,
ela era devida muitas vezes ao fato de que eles substituíam a lei de Deus pelas suas próprias tradições. Já o legalismo judaizante, ele queria alcançar também a lei de Deus, a graça de Deus, a salvação, através da lei, mas não através de uma obediência hipócrita, e sim através da reintrodução daqueles aspectos da lei de Deus que foram encerrados por Jesus. Daqueles aspectos que diziam respeito apenas à antiga aliança, como os sacrifícios, como a circuncisão, como as leis dietéticas e assim por diante. Então, resumindo, qualquer tentativa de alcançar a salvação e a graça de Deus por meio da obediência à sua lei é um tipo de legalismo e, consequentemente, constitui um uso ilegítimo da lei de Deus. Por fim, nós discorremos acerca dos usos legítimos da lei de Deus. O uso pedagógico, o uso civil e o uso normativo. O uso pedagógico da lei de Deus é aquele pelo qual a lei de Deus revela os nossos pecados e a justiça de Deus, nos conduzindo a Jesus como a única esperança de salvação. Exatamente porque Jesus obedeceu à lei de Deus que foi por nós desobedecida, e Jesus suportou a maldição da lei de Deus que deveria vir sobre nós. Esse é o uso pedagógico. O uso civil da lei de Deus é aquele pelo qual a lei de Deus, incluindo as penalidades que ela coloca, que ela impõe sobre certos pecados e crimes, restringe o mal na sociedade humana. Então, um exemplo que nós vimos na semana passada foi acerca do assassinato e do estupro, né? Esses dois pecados e crimes, a lei de Deus pune com a morte. A lei de Deus diz, olha, tu matou? E tu matou de forma ilegítima, porque nem toda morte é ilegítima, né? Por exemplo, se alguém está atentando contra a minha vida e eu, ao me defender, sou obrigado a matar quem quer me matar, eu estou matando, mas eu não estou cometendo um assassinato. A morte que eu cometi é uma morte legítima. Legítima defesa. Quem mandou aquela pessoa tentar me matar? Né? Mas se eu cometo uma morte ilegítima, se eu sou aquele que comecei o ataque e matei a pessoa que eu ataquei, a lei de Deus pune o meu pecado e crime com a morte. O estupro também. E se no Brasil o assassinato e o estupro fossem punidos com a morte, haveriam menos assassinatos e estupros. Porque a pessoa, a lei de Deus não mudaria o coração da pessoa. O coração da pessoa continuaria cheio de assassinato e de estupro. Mas ela pensaria 10 vezes antes de fazer. Ela pensaria, não vale a pena. Eu não quero receber a pena de morte. Eu não quero morrer. Então, o mal acaba sendo restringido. Esse é o uso civil. O uso normativo da lei de Deus é aquele pelo qual a lei ensina aos crentes como eles devem viver de modo santo e agradável a Deus. Deste modo, então, quando em Colossenses 3,14, Paulo afirma que você deve revestir-se com o amor, você deve entender que o que Paulo está afirmando aqui é que você deve se revestir com a lei de Deus. Paulo jamais poderia estar dizendo, olha, vocês devem se revestir com aquela coisa cor-de-rosa, quase efeminada, que se fundamenta em sentimentos mutáveis e mutantes. Não é isso que ele está afirmando aqui. O amor, para Paulo, o amor não é o mesmo amor da cultura ao nosso redor. Para Paulo, o amor é a obediência à lei de Deus. Né? Então, quando Paulo diz revista-se com o amor, ele está dizendo revista-se com a lei de Deus.
E ele diz, acima de tudo, né, sobre tudo isso, além das virtudes que ele cita aqui no versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Além dessas virtudes aqui, e acima delas, você deve estar revestido com a lei de Deus. Você deve se revestir com todas as virtudes que Deus ordena na sua lei. Ou seja, não basta que você demonstre uma ou duas virtudes. Não basta que você apenas fale a verdade e seja generoso. Sim, você deve falar a verdade e você deve ser generoso, você deve se revestir com essas virtudes. Mas não basta, não é suficiente isso. É necessário que, além da verdade e da generosidade, você se revista com todas as demais virtudes que Deus ordena na sua lei. Porque se você desconectar uma virtude das demais, essa virtude acaba se tornando pecado. Por exemplo, a virtude do falar a verdade uns aos outros. Esse exemplo eu citei na semana passada, mas vou repetir. É uma virtude, né? Falar a verdade uns aos outros. A pessoa só fala a verdade. Mas se ela pegar essa virtude e isolar essa virtude de todas as demais, daqui a pouco ela vai estar falando a verdade, não porque ela sabe que ela deve falar a verdade. Não, ela vai falar a verdade porque ela sabe que aquela verdade vai trazer sofrimento a quem está ouvindo. E então a virtude torna-se pecado. Porque a pessoa, ela não está falando a verdade porque ela sabe que deve falar a verdade. Não, ela só está usando a verdade como desculpa para machucar alguém. E com isso eu não estou dizendo que você deve mentir. Né? Eu não estou dizendo que se você sabe que uma verdade vai machucar uma pessoa, você não deve falar. Não, você deve falar a verdade, mesmo aquelas verdades que machucam. Mas você não deve falar as verdades que machucam para machucar. Isso, você deve falar as verdades que machucam com o objetivo de libertar aquela pessoa da mentira na qual ela está crendo. Então, o teu objetivo final é um objetivo nobre, é um objetivo virtuoso. Você quer libertar aquela pessoa da mentira. E é por isso, então, que você vai falar uma verdade dura, uma verdade que, inclusive, vai machucar e ferir a pessoa. Mas agora, se você desconecta a verdade das demais virtudes, o falar a verdade torna-se pecado. Qualquer virtude separada da lei de Deus, qualquer virtude divorciada da lei de Deus, torna-se pecado. As melhores coisas que você pode fazer para o próximo, se isso estiver desconectado da lei de Deus, é pecado. Exatamente por essa razão que Paulo afirma que o amor é o vínculo da perfeição. Revesti-vos de amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. O grego aqui, na metade final do versículo 14, é um tanto ambíguo. Porque não dá para saber a que Paulo se refere quando ele afirma que o amor é o vínculo da perfeição. Paulo pode estar dizendo o seguinte: Paulo pode estar dizendo que a lei de Deus é aquilo que vincula todas as demais virtudes. É aquilo que une todas as demais virtudes. Ele pode estar dizendo isso, mas ele também pode estar dizendo outra coisa.
Ele pode estar dizendo que o amor é aquilo que une perfeitamente a todas as pessoas que praticam esse amor. Ou ainda, considerando que o amor é a obediência à lei de Deus, a obediência à lei de Deus é aquilo que une perfeitamente a todas as pessoas que obedecem à lei de Deus. Ou seja, o amor pode ser tanto o vínculo da perfeição entre as virtudes cristãs, ou o amor também pode ser o vínculo da perfeição entre os crentes que manifestam esse amor pela sua obediência à lei de Deus. Na tradução que eu fiz desse versículo aqui, eu considerei que Paulo está sendo ambíguo de forma proposital. Eu considerei que propositadamente Paulo escreveu de forma ambígua, de modo que nós entendêssemos que ele está afirmando as duas coisas. O amor é aquilo que vincula perfeitamente todas as virtudes, e o amor é aquilo que vincula perfeitamente todas as pessoas que obedecem à lei de Deus. Por isso que a minha tradução é mais ou menos o seguinte: acima de todas essas virtudes, porém, revesti-vos com o amor, pois é o amor que dá significado a todas as virtudes, e é o mesmo amor que une a vós todos pela produção da perfeição moral e da maturidade em vós. A palavra grega sindesmos, traduzida aqui como vínculo, eu traduzi como unir, pelo verbo unir, né? É o amor que une a vós todos. Agora, como é que o amor, definido como a obediência à lei de Deus, como é que ele contribui para essa união entre os crentes? Bom, essa união é promovida pela perfeição moral e maturidade que o amor opera nos crentes. Que o amor opera naqueles que, seguindo o amor de Deus, dedicam as suas vidas à obediência à lei de Deus. Mas de onde surgiu essa ideia de perfeição moral e maturidade? Bom, a palavra grega deixa eu ler aqui no grego. Teleiotes, a palavra grega teleiotes, ela possui dois sentidos complementares. Ela possui primeiro o sentido de perfeição, e também, por isso, então, vínculo da perfeição, nós temos aqui traduzido, né? Mas ela também possui o sentido de maturidade. E é por isso, então, que eu, na minha tradução, eu coloquei como perfeição moral e maturidade. À medida em que os crentes de uma igreja local se revestem do amor de Deus, à medida em que os crentes de uma igreja local obedecem à lei de Deus, o próprio Deus, mediante o Espírito Santo, produz nesses crentes perfeição moral e maturidade. E essa perfeição moral e maturidade contribuem para que haja união entre esses crentes. E nós devemos lembrar que a preocupação de Paulo aqui em Colossenses é exatamente essa. Em Colossenses 3, Paulo quer garantir que o relacionamento entre os crentes seja saudável. Esse é o pano de fundo do capítulo 3. E nós podemos perceber isso a partir dos pecados que Paulo lista em Colossenses 3:8, né? Ira pecaminosa, cólera, furor vingativo, malícia, todo comportamento que faz mal ao próximo, maledicência, uso blasfêmico, calunioso e maligno das palavras, palavras torpes à vossa boca, linguagem obscena e abusiva. Se esses pecados forem praticados, eles vão produzir harmonia ou desarmonia? Se esses pecados forem praticados pelos crentes na igreja, eles vão produzir união ou desunião? Eles vão produzir desarmonia. Eles vão produzir desunião. Então, os pecados que Paulo faz questão de citar aqui demonstra que ele está preocupado com o relacionamento interno da igreja de Colossos. Ele quer que o relacionamento daqueles crentes seja um relacionamento saudável. Por isso ele lista esses pecados aqui.
Você vai perceber, por exemplo, que ele não vai citar o homossexualismo aqui. Ah, porque Paulo não considera o homossexualismo pecado? Não, não, a preocupação dele não era com o homossexualismo dentro da igreja de Colossos. Se fosse essa a preocupação dele, ele teria citado. Não, a preocupação dele diz respeito ao relacionamento dos crentes. Isso também nós podemos perceber a partir das virtudes que ele cita no versículo 12. Entranhas de misericórdia. Eu traduzi como ternas afeições, cheias de compaixão e misericórdia. Benignidade. Benignidade é bondade, gentileza e solidariedade. Humildade, mansidão e longanimidade. E Paulo insiste aqui para que os crentes substituam os pecados do versículo 8 pelas virtudes do versículo 12. E do mesmo modo, a mentira citada no versículo 9, que é o resultado final dos pecados no versículo 8, se contrapõe ao amor no versículo 14. Mas mais do que isso, nós podemos perceber que Paulo está preocupado com o relacionamento dos crentes a partir daquilo que ele escreve no versículo 11. Ele afirma, na verdade já a partir do versículo 9, né? Ele afirma que os crentes foram desvestidos da velha humanidade com seus feitos e foram revestidos da nova humanidade. E nessa nova humanidade, no versículo 11, Paulo afirma: não há grego, não há judeu, não há circuncisão, não há incircuncisão, não há bárbaro, não há cita, não há servo ou livre. Nessa nova humanidade só existe Cristo, porque Cristo é tudo e Cristo está em todos aqueles que nele creem. Note como Paulo faz questão de citar inimizades que existiam naquela sociedade. Havia inimizades étnicas, grego e judeu. Uma inimizade de ordem étnica, né? Inimizade de ordem religiosa, circuncisão versus incircuncisão. Inimizade cultural. Os gregos, eles tinham preconceito com aqueles que não compartilhavam da sua cultura. E é por isso que eles chamavam essas pessoas de bárbaros, que era uma expressão pejorativa. E de todos aqueles que não eram gregos, os mais desprezados eram os citas, que era um povo que muitas vezes era descrito como um povo animalesco. Um povo que, segundo as descrições, não era formado por pessoas. Não, era um povo formado por animais. Então, Paulo está citando inimizades étnicas, grego versus judeu, inimizades religiosas, circuncisão versus incircuncisão, inimizades culturais, o preconceito que os gregos tinham com os outros povos, que não adotavam a sua cultura e então chamavam eles de bárbaros, e inimizades socioeconômicas, escravos versus livres. E Paulo está dizendo então, olha, na nova humanidade que está sendo construída por Deus em Cristo Jesus, nessa nova humanidade não existe espaço para inimizade de nenhuma ordem. Não importa se aquela pessoa que pertence a determinado povo, que tu não gosta daquele povo, não importa se aquela pessoa está dentro, é membro agora da tua igreja. Não importa. Não pode mais existir inimizade de ordem étnica. Ah, mas eu sou de origem judaica, nós somos circuncidados, e eles lá, eles não são de origem judaica, eles não são circuncidados. Não importa. Nessa nova humanidade, não existe lugar para inimizade de ordem religiosa. Ai, eu sou circuncidado e fulano de tal não é. Não importa. Ah, mas aqueles lá, eles não adotam a nossa cultura. Eles têm uma cultura atrasada.
Não importa. Não existe lugar para inimizade cultural. Ah, mas a nossa igreja aqui, ela é composta apenas de pessoas que têm uma vida que fazem parte da alta sociedade na região aqui, e agora está vindo esse pessoal aqui todo pobre. Não importa. Nessa nova humanidade, não existe lugar para inimizade de ordem socioeconômica. Quando Paulo afirma isso, ele quer se assegurar que na igreja que a igreja de Colossos não vai enfrentar desarmonias nem desunião em função dessas inimizades. E qual é o antídoto para toda e qualquer inimizade? Qual é o antídoto para toda e qualquer inimizade que pode causar desarmonia e desunião entre os crentes? O antídoto é o amor. Não o amor da nossa cultura, não. O amor como Deus o define. A obediência à lei de Deus. Então, esse mandamento para que os crentes se revistam com o amor, ele tem como contexto a manutenção da harmonia dentro da igreja e união entre os crentes. A lei de Deus, quando obedecida por nós, ela se torna o vínculo da perfeição entre nós. Entre nós que somos crentes, entre nós que professamos fé em Jesus. Quando nós damos atenção à lei de Deus, como expressão do seu caráter santo, e consequentemente reproduzimos o nosso comportamento à santidade de Deus, nós trilhamos o caminho da perfeição moral e da maturidade espiritual. E isso é que vai gerar a unidade entre os crentes. Ou seja, quanto mais os crentes de uma igreja obedecerem à lei de Deus, maior harmonia e união haverá entre eles. Porque ocorrerão duas coisas, né? Nós não faremos o mal aos irmãos, e nós faremos todo o bem que Deus ordena na sua lei. Não havendo nenhum mal sendo praticado de um contra o outro, e na verdade, no lugar do mal, o bem está sendo praticado, a harmonia e a união serão cada vez maiores entre aquelas pessoas. E normalmente nós lembramos que não basta manifestar uma ou duas virtudes. É necessário manifestar todas as virtudes. E eu vou novamente citar o exemplo que nós demos na semana passada. A generosidade. Paulo diz: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, isso de nada adianta. Ou seja, é possível ser generoso e essa generosidade não agradar a Deus. Na verdade, é possível ser generoso e Deus odiar essa generosidade. Agora, considere o seguinte cenário. Uma família na igreja está passando necessidade. O homem perdeu o emprego, eles não tinham reservas financeiras e agora estão passando necessidades. Eles precisam da ajuda dos demais irmãos. E alguns irmãos vão ajudar através da doação de cestas básicas. Outros irmãos, de repente, vão ajudar através de serviços, né? De repente a pessoa tem um carro e ela vai colocar o seu carro à disposição daquela família. O que vai acontecer quando 2 ou 3 desses irmãos
que ajudaram a família necessitada, o que vai acontecer quando 2 ou 3 desses irmãos demonstrarem que a sua generosidade foi desprovida de amor? O que vai acontecer quando 2 ou 3 irmãos demonstrarem que a sua generosidade está divorciada das demais virtudes ordenadas por Deus na sua lei? O que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Intrigas. Isso é que vai acontecer. Porque se esses 2 ou 3 irmãos ajudaram a família necessitada, não motivados pelo amor, não motivados pelas virtudes da lei de Deus, eles foram motivados pelo quê? Eles foram motivados pelo desejo de receberem um aplauso das pessoas. Essa é a motivação deles. E o que vai acontecer é o seguinte: uma igreja que quer obedecer a Deus, ela não vai promover o aplauso barato daqueles que foram generosos. E esses 2 ou 3 irmãos, eles vão ficar irados. Eles vão dizer, eles vão pensar, eu só ajudei porque eu queria que todo mundo soubesse o quão incrível eu sou. Eu queria que todo mundo me aplaudisse. E eu estou recebendo os mesmos aplausos de todos os demais que também ajudaram. E eu sou mais do que eles, eu sou melhor do que eles. Eu deveria ser aplaudido mais, eu deveria receber mais louvor do que os demais. Então esses 2 ou 3 irmãos, eles vão começar a criar intrigas com a liderança da igreja, e inclusive com a própria família necessitada que foi ajudada. Isso não é bom. Isso não é bom a ponto do Espírito Santo matar Ananias e Safira, lá em Atos. Porque foi exatamente esse o pecado de Ananias e Safira. Eles queriam que as pessoas percebessem o quão incríveis eles eram. Era isso que eles queriam. Eles não estavam preocupados, de fato, com aqueles que seriam ajudados, não. Eles não estavam ajudando os irmãos necessitados, não. Eles estavam comprando o louvor da igreja. Era isso que eles estavam fazendo. E o Espírito Santo os matou. O que indica o seguinte: se o Espírito Santo considera correto matar um casal por ter feito isso, significa que se isso ocorrer numa igreja local, essa igreja local deve disciplinar a pessoa que foi generosa apenas porque queria ser louvada pela sua generosidade e que agora está causando intrigas dentro da igreja. Essa pessoa deve ser disciplinada, né? Porque se ela vivesse lá em Jerusalém, nos dias de Pedro, o Espírito Santo a mataria. Se o Espírito Santo a mataria lá, o mínimo que nós devemos fazer é discipliná-la aqui. Mesmo uma virtude tão louvável quanto a generosidade, ela não tem nenhum valor ou validade diante de Deus quando ela está desconectada das demais virtudes, quando ela está desconectada do amor, quando ela está desconectada da obediência ao restante da lei de Deus. Até o momento nós tratamos do amor dentro do contexto da igreja local. Mas não é apenas aos irmãos que você deve amar. Você deve amar a todas as pessoas, inclusive você deve amar aqueles que te fizeram o mal. Você deve amar os teus inimigos. Não importa quem é a pessoa que está na tua frente. Você deve amá-la. Não com esse amor cor-de-rosa da nossa cultura. Não. Você deve amá-la. Você deve relacionar-se com ela, tendo como base a lei de Deus.
Porque você não pode dizer que ama as pessoas e ao mesmo tempo recusar-se a tratá-las do modo como Deus ordena que você as trate. E na verdade você não pode dizer que ama a Deus, você não pode dizer que ama a Jesus, se você se recusa a obedecê-los. Na semana passada nós demonstramos, nós vimos lá João 14 e 15, várias vezes Jesus repetindo: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. E aqui é que muitas vezes nós caímos. Porque nós pegamos esse amor da cultura, esse amor que eu gosto de dizer que é cor-de-rosa, e que pode ser resumido num emoji de coração, nós pegamos isso e nós aplicamos a Deus. Nós pegamos isso e nós aplicamos a Jesus. E nós consideramos que o amor de Deus por nós é esse amor sentimental. Nós consideramos que o amor de Jesus por nós, ao morrer em nosso lugar, é um amor sentimental. Jesus gosta tanto de mim, Jesus gosta tanto de mim que ele morreu no meu lugar. Jesus gosta tanto de mim que ele morreu no meu lugar. O amor de Deus e de Jesus demonstrado a nós não tem nada a ver com gostar. Não tem nada a ver com sentimento. O amor de Deus e de Jesus demonstrado a nós tem como fundamento a sua lei. Porque a razão lógica e teológica para a morte de Jesus na cruz, qual é? É a satisfação da justiça e santidade de Deus. Essa é a razão. A justiça e a santidade de Deus, elas foram desafiadas e ofendidas pelos nossos pecados. Elas foram desafiadas e ofendidas pelas nossas desobediências à lei de Deus. Jesus não morreu na cruz porque ele gostava dos pecadores, e com isso eu não estou negando que Jesus tenha sentimentos. Não, é claro que Jesus tem sentimentos, mas o que motiva Jesus a morrer na cruz não são os seus sentimentos. Não é, eu gosto tanto daquelas pessoas e por isso eu vou morrer por elas. Não. O que motiva é o amor. E o que é o amor? O amor tem relação com a lei de Deus. Nós desobedecemos a lei de Deus. E pelas nossas desobediências à lei de Deus, a santidade e a justiça de Deus foram ofendidas. Oi? Isso exatamente. Então, as nossas obediências à lei de Deus desafiaram e ofenderam a santidade e a justiça de Deus, e é por isso que Jesus morre na cruz. Porque Jesus quer satisfazer a justiça e a santidade de Deus. Ou seja, o amor de Jesus não tem a ver com sentimentos. O amor de Jesus, ao morrer na cruz, tem como fundamento a lei de Deus. Porque é na cruz de Jesus que a justiça de Deus é satisfeita e a sua santidade é vindicada. Porque foi na cruz que Jesus suportou a maldição da lei. Né? Várias igrejas querendo quebrar a maldição hereditária e tentam quebrar a maldição hereditária repreendendo o diabo, como se o diabo tivesse autoridade para amaldiçoar alguém. O diabo não tem autoridade para amaldiçoar ninguém. Quem amaldiçoa é Deus. E a maldição vem porque as pessoas desobedecem a Deus. Todas as pessoas estão obrigadas a obedecer à lei de Deus,
E Deus afirma: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que são escritas no livro dessa lei, obedecendo-as. Então a maldição da lei vem sobre todos aqueles que pecam. Jesus na cruz se coloca debaixo da maldição. A maldição que deveria vir sobre nós recai sobre Jesus. E, na verdade, o amor de Jesus a favor dos pecadores não se mostra apenas à sua morte. De fato, se mostra em toda a existência terrena de Jesus, porque, como já destacamos em pregações passadas, desde o seu nascimento até a sua morte, Jesus obedeceu perfeitamente à lei de Deus a nosso favor. Ou seja, desde o seu nascimento até a sua morte, Jesus amou perfeitamente. Jesus obedeceu perfeitamente à lei de Deus. E tendo obedecido ativamente à lei de Deus durante toda a sua vida, conquistando uma justiça perfeita para si próprio e para aqueles que nele creem, Jesus submeteu a maldição da lei para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, o amor de Jesus não tem nada a ver com sentimentos. Não. O amor de Jesus tem a ver com a lei de Deus. E Jesus amou deste modo os pecadores, Jesus obedeceu perfeitamente à lei de Deus e recebeu em si mesmo a própria maldição da lei, tendo um objetivo específico em mente. O objetivo de Jesus era o seguinte: eu vou obedecer perfeitamente à lei de Deus durante toda a minha existência terrena, eu vou me sujeitar à maldição da lei, morrendo na cruz, eu vou ratificar a nova aliança com o sangue que eu derramo na cruz, para que essa nova aliança não seja quebrada da mesma forma que a aliança anterior foi quebrada. Eu não vou repetir para vocês aqui, nós já tratamos disso em pregações passadas, mas em Jeremias 31, 31 a 34, Deus, através do profeta, fala acerca da aliança que ele fez com Israel e como Israel quebrou essa aliança pela sua desobediência à lei de Deus. E então Deus promete uma nova aliança. Uma aliança que é impossível de ser quebrada. Por que essa aliança é impossível de ser quebrada? Ela é impossível de ser quebrada porque a lei de Deus não estará mais agora, ela não vai estar restrita a 2 tábuas de pedra. Não, a lei de Deus, além de estar escrita em tábuas de pedra, também está escrita no coração e mente dos indivíduos que fazem parte do povo de Deus. E mais do que isso, a nova aliança é inquebrável exatamente porque Jesus obedeceu perfeitamente à lei de Deus em favor do seu povo. De modo que, mesmo a minha imperfeição não quebra a nova aliança. Porque Jesus já obedeceu perfeitamente à lei de Deus em meu lugar. Então, mesmo quando eu falho em obedecer à lei de Deus, mesmo quando eu desobedeço a Deus, mesmo quando eu peco, o meu pecado não quebra a nova aliança. A nova aliança é inquebrável. É por isso que o escritor de Hebreus afirma que a nova aliança é superior à antiga. A antiga poderia ser quebrada. A antiga poderia ser desfeita. E de fato foi. A nova não pode. A nova aliança está fundada em cima de promessas superiores. A antiga foi ratificada com sangue de animais. A nova foi ratificada pelo sangue do próprio Filho de Deus. Os sacerdotes que ministravam na antiga aliança eram sacerdotes imperfeitos. O sumo sacerdote que ministra na nova aliança é perfeito. Ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus.
Então, o amor de Jesus pelos pecadores, ao morrer na cruz, não é sentimental, não. O amor dele tem a ver com a lei de Deus, e o objetivo deste amor é garantir que aqueles que por ele forem salvos sigam o seu exemplo de obediência à lei de Deus. Esse é o objetivo de Jesus. Logo, em nenhum momento nós estamos apresentando a obediência à lei de Deus como causa da salvação de ninguém, não. Nós já dissemos antes que tentar obter a salvação pela lei é um uso ilegítimo da lei. É um uso errado da lei. Deus não deu a sua lei para que por meio dela nós alcancemos a salvação. Não. Deus deu a sua lei para 3 usos legítimos. O uso pedagógico, para que por meio dela, nos revelando os nossos pecados e a justiça de Deus, nós sejamos conduzidos a Jesus. O uso civil, né? Se nós formos fiéis a Jesus e discipularmos o Brasil, ensinando o Brasil a obedecer tudo aquilo que Jesus ordena, a lei de Deus no Brasil restringirá o mal. Né? Porque, de repente, os congressistas serão convencidos que não, de fato, o assassinato não pode ser punido apenas com alguns anos na cadeia. O estupro não pode ser punido apenas com alguns anos na cadeia, não. O assassinato e o estupro devem ser punidos com a morte. Porque é isso que Jesus ensina, eles dirão. Então, se a igreja for fiel na sua missão, se a igreja brasileira for fiel na sua missão, não nessa missão de, nós temos que eleger. Os crentes estão se degladiando, né, em função dessas eleições, né? Especialmente lá em São Paulo, uns apoiando o Marçal, outros apoiando o candidato do Bolsonaro. Não, a missão da igreja não é eleger prefeito, não. A missão da igreja não é eleger vereador, governador, deputado federal, deputado estadual, senador, presidente. Não, essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é: quem é o nosso presidente agora? É o Lula? Tá bom, vamos pregar o evangelho para o Lula, então. Quem são os atuais senadores brasileiros? São esses. Vamos pregar o evangelho para essa gente. Quem são os deputados federais? Quem são os governadores? Quem são os vereadores? Vamos pregar o evangelho para essa gente. De repente, alguns deles vão converter. E daí a lei de Deus vai começar a restringir o mal no Brasil. Mas enquanto a gente ficar brincando de tem que eleger aquele, cada vez mais a coisa vai se tornar pior. Porque a gente, em vez de colocar a esperança de salvação no Brasil em Jesus, a gente coloca no candidato tal. Não, a gente tem que colocar o candidato tal, porque ele é a esperança. Se não for ele, a gente está todo mundo ferrado aqui. Isso é confiar em César. Nós não somos chamados para confiar em César. César não é senhor. Lula não é senhor. Bolsonaro não é senhor. Alexandre de Moraes não é senhor. O Pablo Marçal não é senhor. Ninguém é senhor a não ser Jesus. Mas voltando aqui. Nós não estamos apresentando a obediência à lei de Deus como causa da salvação, porque esse é um uso ilegítimo. Não. Nós já citamos o uso pedagógico e civil da lei. Nós estamos apresentando nessa pregação a obediência à lei de Deus no seu uso normativo. No seu uso pelo qual ela ensina os crentes como eles devem viver vidas santas, vidas que agradam a Deus. Porque não sendo salvos pelas obras da lei, nós somos salvos para praticarmos as boas obras que Deus de antemão preparou para nós aonde?
na sua lei, né? Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, a salvação não vem de obras, a salvação não vem das obras da lei, não vem da obediência da lei, à lei, porque se fosse assim, as pessoas poderiam se orgulharem, né? Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque nós somos feitura dele, nós somos criação dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Boas obras estas que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Onde foi que Deus de antemão preparou essas boas obras para que nós andássemos nelas? Na sua lei. Foi ali que de antemão ele preparou, já desde o início. Deus revelando a Moisés a sua lei. De antemão, Deus já estava revelando, preparando as boas obras que devem ser praticadas. Deste modo, se você crê em Jesus, e se a tua fé em Jesus é uma fé verdadeira e eficaz, a tua realidade espiritual é a mesma realidade de Davi no Salmo 40, versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Se você crê em Jesus e a tua fé em Jesus é verdadeira, a lei de Deus está no teu coração. Por quê? Porque as promessas da nova aliança são realidade em você. O Espírito Santo escreveu a lei de Deus no teu coração. O Espírito Santo escreveu a lei de Deus na tua mente. De modo que você tem prazer na lei de Deus e alegria a obedecê-la. E já que nós citamos o Salmo 40 é famoso pelo seu atoleiro de lama. Então, não importam as tuas circunstâncias. Não importa se você está preso no atoleiro de lama ou se você está firme sobre a rocha. Não. Você sente prazer na lei de Deus e alegria ao obedecê-la. Ou ainda, não importa se você está sofrendo ou não. Você sente prazer e alegria em obedecer à lei de Deus. Se a tua fé em Jesus é verdadeira e eficaz, os teus sofrimentos e tristezas não justificam as tuas desobediências. Eu vou repetir. Se a tua fé em Jesus é verdadeira, os teus sofrimentos e tristezas não justificam as tuas desobediências à lei de Deus. Porque, na verdade, é o seguinte, olha só. Davi afirma, no Salmo 40, versículo 8, que ele tem prazer, que ele tem alegria em obedecer à lei de Deus. Se você está triste e desanimado em função das tuas lutas e dos teus sofrimentos, aonde você vai buscar alegria? Davi diz que ele busca alegria na obediência à lei de Deus. Ele tem prazer e alegria em obedecer à lei de Deus. Então, na verdade, se você está triste, quanto mais triste você estiver, mais você deve se dedicar a obedecer à lei de Deus. Isso se a tua fé em Jesus é verdadeira. Quanto mais você estiver sofrendo, quanto mais preso você se sentir ao atoleiro de lama, mais você deverá obedecer à lei de Deus. Porque para os crentes verdadeiros, a obediência à lei de Deus é um prazer e uma alegria. Então você vai combater a tristeza do sofrimento, a tristeza e o desânimo e o desespero de estar preso no atoleiro de lama. Você vai combater tudo isso com a alegria gerada pela obediência à lei de Deus. Ou você não leu que a alegria do Senhor é a nossa força? Eu vou pedir que vocês me acompanhem até Neemias capítulo 8, que é lá que nós encontramos essa expressão. Neemias capítulo 8.
A alegria do Senhor é a nossa força. Agora, para que você experimente essa alegria do Senhor, que é a força do seu povo, não basta que você meramente repita essa expressão. Não basta que você simplesmente repita esse fragmento de verso bíblico como um mero clichê ou frase de efeito. Não basta que você simplesmente poste nas redes sociais alguma imagem com os dizeres: a alegria do Senhor é a nossa força. Simplesmente afirmar essas palavras não te traz nenhum benefício, né? Imagine, você chega para a pessoa que está sofrendo, está no leito de morte no hospital, e você diz para a pessoa: não chora, fulano de tal. Não geme. Eu sei que está doendo, mas não geme de dor, não. Não. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegra-te, irmão. Alegra-te. Isso vai ajudar a pessoa que está sofrendo? Não vai ajudar, né? Não vai diminuir a dor dela. Então, para que você experimente essa alegria do Senhor, que é a força do seu povo, não basta que você repita esse fragmento de verso bíblico como um mero clichê ou frase de efeito. Não. Para que você experimente, de fato, a alegria do Senhor, que é a força do seu povo, é necessário que você entenda qual é a causa dessa alegria. Em Neemias 8, Esdras e outros sacerdotes levitas, eles se dedicam a fazer uma série de pregações expositivas. Nos primeiros 8 versículos aqui, eles fazem uma série de pregações expositivas, aonde? No livro da lei. E eles explicam um texto bíblico de modo que todo o povo entende a lei de Deus. Para nós ganharmos tempo aqui, eu vou ler apenas o versículo 8, tá? Neemias 8:8. E leram no livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam com que lendo se entendesse. Ocorreu que quando o povo entendeu a lei de Deus, eles ficaram convictos dos seus pecados. E então eles começaram a chorar por causa dos seus pecados. Versículo 9. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este é dia consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis nem choreis. Por que eles estão dizendo isso? Eles estão dizendo isso porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. E por que eles choravam ao ouvir as palavras da lei? Eles choravam porque eles entenderam a lei de Deus e eles perceberam seus próprios pecados. Eles foram convencidos dos seus próprios pecados e eles ficaram tristes. E em vez de chorar, então, Neemias, Esdras e os demais sacerdotes levitas ordenam ao povo que, em vez do choro, em vez de chorar, eles deveriam alegrar-se. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Versículo 10. Disse-lhes mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eles continuam no versículo 11. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este é dia santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grande regozijo, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Neemias, Esdras e os demais ali dizem: olha, hoje não é dia para chorar. Hoje é dia de alegria. Hoje é dia de festa. Mas note como Neemias e Esdras, eles não usam a expressão a alegria do Senhor é a nossa força como um mero clichê ou frase de efeito. Não.
Preste atenção àquilo que dá razão e fundamento para a alegria do Senhor. Versículo 10, de novo, eu vou ler para vocês. Disse-lhes mais: ide comer as gorduras, beber as doçuras, enviar porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse é dia consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber e enviar porções, e a fazer grande regozijo, e a se alegrar grandemente. Por que eles se alegraram grandemente? Porque eles entenderam as palavras que eles fizeram saber. A razão e o fundamento da alegria do Senhor, que é a força do seu povo, é a lei de Deus sendo entendida e compreendida. Foi a compreensão de como obedecer à lei de Deus que deu razão e fundamento para essa alegria no Senhor, essa alegria que é a força do povo de Deus. E prova disso é aquilo que nós leremos os próximos versículos aqui, Neemias 8, a partir do versículo 13. No dia seguinte, depois daquele dia de alegria e festa, por terem compreendido as palavras da lei de Deus, e no dia seguinte ajuntaram-se os chefes, os pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras, o escriba, isto para atentarem nas palavras da lei. De novo, eles no dia anterior, eles fizeram uma série de pregações expositivas tratando acerca da lei de Deus. O povo entendeu a lei de Deus. Num primeiro momento, eles se sentiram convictos dos seus pecados e começaram a chorar. Então Esdras e Neemias disseram: não, vocês estão interpretando errado. Sim, vocês estão convictos dos pecados. Então a convicção de pecado não é motivo para choro, é motivo para alegria, porque agora vocês entenderam a lei de Deus, vocês sabem como obedecer à lei de Deus. Isso no dia anterior. E agora, no dia seguinte, eles de novo querem atentar nas palavras da lei. Eles de novo querem mais pregações no livro da lei. Eles querem entender mais coisas acerca da lei de Deus. E nessas novas pregações que eles fizeram, eles acharam, versículo 14, e acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa, no 7º mês. Essa aqui é a festa dos tabernáculos, tá? Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras e ramos de oliveiras bravas e ramos de murtas e ramos de palmeiras e ramos de árvores espessas para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo e os trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus, na praça das portas das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitaram nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E qual é a consequência dessa obediência sem tamanho? E houve muito grande alegria. Versículo 7 termina dizendo: e houve muito grande alegria. Qual é a razão dessa muito grande alegria? A razão é que no dia anterior eles entenderam a lei de Deus e agora eles estavam estudando outra porção da lei de Deus e eles entenderam de novo e eles obedeceram. E houve grande alegria. Qualquer alegria que não tenha como razão e fundamento a obediência à lei de Deus, não é uma alegria produzida pelo Espírito Santo. Qualquer alegria que não tenha como fundamento e razão a obediência à lei de Deus, parafraseando Tiago, é uma alegria terrena, animal e demoníaca. Se você se sente alegre e a alegria que você sente
não tem como causa a tua obediência à lei de Deus e a obediência de outras pessoas à lei de Deus, essa tua alegria, ela é terrena, ela pode ser terrena, ou animal, ou demoníaca. De novo, eu estou parafraseando o Tiago, né? Tiago fala de sabedoria, né? Toda sabedoria que não vem do céu é terrena, animal e demoníaca. Toda alegria que não vem do céu também é terrena, animal e demoníaca. A única alegria produzida pelo Espírito Santo, alegria essa que é a força do povo de Deus, é aquela que tem como fundamento a obediência à palavra de Deus. Se você observar o teu irmão triste, desanimado, em função dos seus muitos sofrimentos, não se atreva a dizer a ele: alegre-se, irmão, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não, não diga isso a ele, porque isso não vai ajudar ele em nada. Se você observar o teu irmão triste e desanimado, abra com ele em Neemias 8. E leia com ele. E mostre como o povo estava triste. E a partir do momento em que eles compreenderam a lei de Deus e passaram a obedecer a lei de Deus, houve grande alegria. Aí sim, depois de ter explicado isso, aí sim, diga para o teu irmão: irmão, eu sei que é difícil, eu sei, mas obedece à lei de Deus. Não deixa o teu irmão apresentar o sofrimento dele como desculpa para não obedecer à lei de Deus. Não deixa ele dizer: não, mas é muito difícil com tudo isso que está acontecendo comigo agora. Não deixa ele dizer isso. Você deve responder: sim, eu sei que é difícil. E a obediência a Deus vai tornar mais fácil. Não tente alegrar o teu irmão com alguma, nem vou dizer alegria demoníaca, não. Não tente alegrar o teu irmão com alguma alegria terrena. Porque essa alegria terrena, ela vai passar. A pessoa está triste e ela pensa: eu vou me desligar um pouquinho, vou ver alguma coisa no Netflix. É uma alegria terrena. Não que seja pecaminoso, não é pecaminoso. Mas aquilo ali não vai resolver o problema. Na verdade, não resolve o problema nem mesmo a curto prazo, né? Porque a pessoa, ela não pode passar a vida inteira na frente da Netflix, né? Vai ter um momento que ela vai ter que desligar e voltar para a realidade. E daí a tristeza vai voltar. Ela conseguiu se desligar por alguns minutos, por alguns momentos, mas ela não vai poder ficar ali para sempre. Eu me lembro que há um tempo atrás, eu estava num velório e eu ouvi de raspão alguém dizendo: olha, vocês têm que dar mais atenção a essa pessoa e tudo. E daí a resposta foi a seguinte: não, sim, a gente até já combinou, a gente vai convidar ela para ir lá em casa, a gente vai ver alguma coisa na Netflix. Eu fiquei constrangido de chegar e dizer: olha, isso aqui não vai ajudar essa pessoa. Eu fiquei constrangido, mas eu pensei, pro incrédulo pensar isso, tudo bem, mas um crente, ele não pode. Um crente, ele deveria saber melhor onde buscar a alegria para combater a tristeza do luto.
Ele deveria saber melhor onde buscar essa alegria. E de novo, ele não sabe, de repente, pelo anti-intelectualismo, né? Quando tudo estava bem, a pessoa nunca se... As pessoas deveriam se preparar para o luto. Os crentes deveriam ser as pessoas mais bem preparadas da face da terra para qualquer dificuldade. Né? Paulo fala isso acerca do casamento lá em 1 Coríntios 7. Né? Ele diz, olha, aqueles que são casados, eles devem viver como se não fossem casados. Não no sentido de liberou geral, mas no sentido seguinte, tu está casado hoje, mas de repente amanhã tu já não está mais casado. E não porque tu não quis mais ficar casado, não. De repente porque a outra pessoa não quis mais ficar casada, ou de repente porque a outra pessoa morreu. Os crentes, então, eles estão lendo a palavra de Deus, chega ali em 1 Coríntios 7, eles deveriam abandonar o anti-intelectualismo e pensar, olha o que Paulo que está falando é importante. Paulo está falando aqui que nós devemos estar preparados para tudo. Paulo diz, aquele que compra deve agir como se ele não tivesse comprado. Aquele que usa desse mundo, como se ele não usasse deste mundo. Então, se você vê o teu irmão triste, desanimado, de repente até mesmo desesperado em função do sofrimento, não apresente a ele uma alegria terrena. Apresente a ele uma alegria que vai permanecer. Abra com ele a Bíblia em Neemias 8, leia com ele e explique, faça como Esdras fez com o povo, né? Esdras pegou e explicou as palavras de Deus para o povo e o povo entendeu. Faça isso. Explique as palavras de Neemias 8 para o teu irmão. Então diga, olha irmão, eu sei, é difícil, é sofrido, é doloroso, é desesperador inclusive, mas o irmão pode combater tudo isso com a alegria que vem do Senhor. E essa alegria, ela é produzida pelo Espírito Santo à medida em que nós, compreendendo a palavra, obedecemos. Então não permita que teu irmão apresente a tristeza dele, os seus sofrimentos, como desculpa para as desobediências dele à lei de Deus. E isso se aplica a você também. Você não pode apresentar a tua tristeza e os teus sofrimentos como desculpa para as suas desobediências. Porque quanto mais você adiar a tua obediência, mais você estará adiando a alegria, né? Você está sofrendo. Se você tivesse começado a obedecer na semana passada, de repente hoje você já estaria sentindo essa alegria do Senhor, que é a força do seu povo. Mas como você adiou até agora a obediência, você adiou a alegria. Não adie mais. Comece a obedecer agora, hoje. De repente, na semana que vem, você já estará experimentando a alegria. Mas se você adiar a obediência, você vai adiar a alegria mais uma vez. E isso, com todo respeito, é burrice, né? Adiar a oportunidade de ser alegre é burrice. Você pode ser alegre e feliz, mas está adiando essa possibilidade. E é por isso que você não tem desculpa. Quanto mais triste, mais você deveria buscar essa alegria.
A pessoa que não está tão triste assim, ou de repente a pessoa que nem está triste, ela não tem tanta motivação, né? Porque ela pensa, eu não estou me sentindo triste. Então ela não tem tanta motivação para buscar essa alegria do Senhor. Ela deveria ter, mas ela não vai ter tanta motivação. Mas quanto mais triste você estiver, maior deveria ser a tua motivação. Por isso você não tem desculpa. Não importa se você está preso no atoleiro de lama ou firme sobre a rocha. Ame a Deus e ao próximo. Não com esse amor cor-de-rosa, não. Ame através da obediência à lei de Deus. Estando no atoleiro de lama ou firme sobre a rocha, obedeça à lei de Deus. Porque tendo Jesus chamado, não segundo o amor da nossa cultura, mas sim segundo o amor da lei de Deus, tendo Jesus chamado primeiro, qual é a tua responsabilidade? Qual é a tua resposta a esse amor? Porque João escreveu, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E de novo, esse amor não é sentimental, não tem nada a ver com sentimentos. Sendo que Jesus chamou primeiro, obedecendo no teu lugar a lei de Deus, e então se sujeitando à maldição da lei de Deus, também no teu lugar, a única resposta que você pode dar a Jesus é amá-lo de volta. Obedecendo. Obedecendo a lei de Deus. Em suma, o que é a obediência à lei de Deus? Não fazer nenhum mal a nenhuma pessoa. Não fazer nenhum mal que Deus condena como sendo mal. E em contrapartida, fazer todo o bem que Deus ordena como bem. Em suma, obedecer à lei de Deus é isso. É não fazer o mal condenado pela palavra de Deus, pela lei de Deus, e é fazer o bem que Deus ordena na sua lei, na sua palavra. Ame a Deus e ao próximo, estando preso no atoleiro de lama, ou firme sobre a rocha. Ou ainda, revista-se com a lei de Deus, e o que vai acontecer? Você vai alcançar a maturidade, você vai alcançar a perfeição moral, e a consequência disso será a seguinte: você vai facilitar a unidade da igreja. Você será um a menos que estará promovendo desarmonia. De repente os teus irmãos, todos estão desobedecendo a lei de Deus e você está junto com eles. Desobedecendo a lei de Deus, produzindo desarmonia, produzindo desunião. Você vai ser o primeiro a quebrar com esse ciclo. Você vai ser o primeiro a dizer, não, isso aqui está errado, não pode ser assim. Eu vou obedecer à lei de Deus. Você alcançará a maturidade, a perfeição moral e vai facilitar a unidade da igreja. Amém.